escapar completamente ao kit. Não importa o quanto o desprezemos, ele é uma parte integral da condição humana. Eugene Goldhart imaginou que deve haver algo em todos nós que deseja o kit, que precisa do kit, é um apetite comum a todo mundo. Para Alex Boylan, ele é útil como indicador de tensões artísticas e para o entendimento da natureza da cultura visual contemporânea. E na opinião de Adonai Ariza, elaborando a parte Moles, o kit se reafirma como uma forma de intertextualidade através das adaptações que realiza de novidades estéticas a objetos e formas tradicionais e da inserção que eles dão em diversos espaços. Também não deixa de ser um modo de acesso à cultura por parte do grande público na medida em que representa um elemento de mobilidade social, um sistema de pedagogia popular e uma forma de relacionar a arte com a vida. O próprio Moles reiterou que o kit tem uma função pedagógica importante numa sociedade burguesa, constituindo uma passagem obrigatória na educação do gosto popular, conduzindo do falso em direção ao autêntico. Um processo de depuração constante constrói-se o bom gosto através de uma ascensão por filtragem. Segundo Robert Solomon fez uma ampla defesa do kit em seu livro In Defense of Sentimentality, em defesa do sentimentalismo, de 2004, onde contestou os principais argumentos levantados contra ele e concluiu que são baseados muitas vezes em exageros, em conceitos inconsistentes na frequente inabilidade do homem contemporâneo educado em lidar com a manifestação pública de sentimentos como a ternura e o amor, acusando ainda seus detratores de não penetrarem suficientemente fundo na essência da cultura popular, denegrindo-a injustamente. Não obstante as contradições e as enormes dificuldades de clarificação objetiva, o conceito permanece em largo uso como uma definição de uso prático e na apreciação de Matei Kalinescu. Estamos lidando com uma das mais desconcertantes e inapreensíveis categorias da estética moderna, como a própria arte, da qual ele é, ao mesmo tempo, imitação e negação. O kit não pode ser definido a partir de um único ponto de vista e, novamente, como a arte ou aqui como anti-arte, o kit recusa entregar-se até mesmo a uma definição negativa porque ele simplesmente não possui um conceito oposto suficientemente forte e nítido. Na política e na economia, cartaz de propaganda política na Finlândia instando os eleitores a votar no Partido de Coalizão Nacional em 1964. A preponderância do fator emocional não impede que o kit seja usado de formas politizadas, como está sendo usada pelo bolsolavismo. Ao contrário, isso até favorece este uso. Como analisou Catherine Lug, o kit é uma poderosa construção cultural planejada para colonizar a consciência do receptor. Como tal, o kit é a bela mentira, a fake news. Ele reassegura e conforta o receptor através da exploração de mitos culturais e de um simbolismo rapidamente compreensível. Nunca desafia nem subverte a ordem social, maior porque ele deve pacificar e não provocar. O elemento deste uso é na elaboração de campanhas eleitorais que se valem de uma vasta panóplia de símbolos patrióticos, de imagens tocantes do povo sofrido, de slogans bombásticos, mas essencialmente vazios. Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. A verdade vos libertará, de oradores carismáticos. Mas já não tem, Pelo menos o Bolsonaro não é um orador carismático, apesar de que o Olavo de Carvalho é. De jingles sedutores e facilmente memorizáveis, de promessas que muitas vezes jamais serão cumpridas, de evocações mitificadas de um passado nacional partidário glorioso e de profecias sobre uma brilhante utopia social, exigindo nada dos eleitores senão uma tácita complacente desprovida de qualquer senso crítico, bombardeando o público através de agressiva propaganda em veículos de comunicação de massa, como a televisão e o rádio, e agora a internet, Nesse sentido, o kit equivale a uma lavagem cerebral e à política do pão e circo. Murray Edelman observou que essa multidão de símbolos inculcada sobre as pessoas desde a infância e a que se patenteia a influência da estética kit na educação é eficiente porque se torna aquela faceta da experiência do mundo material que lhe empresta significado, mesmo que tais símbolos não possam ter uma base factual verdadeira e possam contribuir para a manipulação da opinião pública e para o declínio da faculdade crítica da população, minando o exercício da cidadania consciente. Alex Tocqueville, já no início do século XIX, escrevia na Democracia na América que a democracia moderna impôs um rebaixamento estético, tanto nos critérios de produção como nos de consumo. Pois o número de consumidores aumentou, a classe média, mas a elite endinheirada e culta relativamente diminuiu.
Com isso, os artistas e artesãos se viram compelidos a produzir com grande rapidez uma grande quantidade de bens imperfeitos, onde a imitação e a falsificação assumiam um novo significado. A produção é mais numerosa, mas o mérito de cada obra é menor. Já incapazes de se elevar ao que é grande, os artistas cultivam o que é bonitinho e elegante, onde a aparência atrai mais do que a realidade. Quando cheguei a Nova York pela primeira vez, fiquei surpreso ao perceber ao longo da praia, a alguma distância da cidade, um considerável número de pequenos palácios de mármore, construídos no estilo da arquitetura antiga. Quando no dia seguinte fui inspecioná-los, descobri que as suas paredes de mármore eram na verdade tijolo caiado e que suas colunas eram de madeira pintada. Reproduções de estatuária clássica e da imagem central da pintura O Nascimento de Vênus, do renascentista Botticelli, na forma de estatuetas baratas produzidas em série. Os materiais também são baratos, usualmente gesso, resina ou plástico. Comparados com seus modelos, essas cópias apresentam proporções muito deformadas e o acabamento dos detalhes é sempre tosco. Esta queda na qualidade geral da arte, como notaram diversos outros escritores ao longo dos últimos 2 séculos, foi atribuída em grande parte ao desejo da classe média pela ostentação de uma sofisticação e cultura que ela na verdade não possuía, sendo de um lado incapaz de criar arte de qualidade elevada e de outro inábil para distingui-la da arte de má qualidade. Porém, parece ter existido também um elemento complementar àquele desejo. É um elemento legitimador em termos humanos, o de tentar uma aproximação a um mundo melhor e mais bem-aventurado, como que esta classe social via ser apanágio das elites. Assim, o Kitsch leva uma mensagem utópica, uma fuga para o idílio da história. Como descreveu Hermann Brock, uma paródia de catarse, nas palavras de Theodor Adorno. Kalininsko complementou essas ideias afirmando que ele mantém fortes suas ligações com a economia, dependendo do consumismo e da rápida obsolescência de todos os produtos, e sua presença em países do terceiro mundo muitas vezes é tomada como uma evidência de modernização. Na observação de Abraham Moles, o Kitsch é resultado do excesso de meios em face das necessidades. A proliferação de reproduções baratas de virtualmente tudo tem um grande apelo econômico para a população desfavorecida, sendo limitado apenas pelas possibilidades do mercado. A hierarquia de valores é estabelecida somente pela demanda, em réplicas tiradas em série, em materiais comuns como gesso, plástico, resina, cerâmica, impressão gráfica de obras que em sua origem derivaram seu valor de sua qualidade preciosidade, inimitabilidade e raridade. Nem todos podem se dar ao luxo de adquirir uma obra de arte autêntica, ainda mais se for celebrada, ou se dirigir a um grande museu para vê-la ao vivo. Ou então é muito mais fácil comprar uma estatueta imitando o Nascimento de Vênus de Botticelli para colocar numa prateleira sobre o sofá da sala, onde ela será contemplada diariamente com todo o conforto. O Kitsch sacro. Similares são associações do Kitsch com as religiões salvacionistas como o cristianismo. Nessas correntes, a felicidade final acontece somente após a morte, quando a alma se eleva a um paraíso de beatitudes eternas. E o neopentecostalismo, com o Kitsch, que são os novos instrumentais sacramentais. Em outras sociedades em que prevalecia a ideia de que o tempo é circular, a despeito das dificuldades passageiras, a continuidade da vida é assegurada num universo em essência harmônico. Mas nas religiões salvacionistas, o mundo é concebido como essencialmente mau, o que impõe a necessidade de uma libertação definitiva, fundada numa ética de postergação, na gratificação e numa perspectiva evolucionista da vida. Contudo, ocorre que com o advento da modernidade, muitos mitos religiosos se exauriram e perderam o apelo popular. Ao mesmo tempo que as mudanças vertiginosas em toda a sociedade desencadearam o nascimento de um sentimento de ansiedade diante da impermanência das coisas e da instabilidade das tradições. Isso converge com a crítica política que o Kitsch serve como um sedativo para as dores do mundo. O imaginário cristão transborda de representações adocicadas e pré-digeridas da promessa da recompensa pós-morte, tornando-se assim produtos para consumo e conforto imediatos, incitando respostas previsíveis sem necessidade de fundas reflexões. Estampas de anjinhos à venda na loja de artigos religiosos no santuário de Lourdes. O relógio com estatuetas de Krishna e Radha, do hinduísmo,
Entretanto, a análise do kit em relação à arte sacra é delicada e dependente de uma ampla variedade de determinantes, e muitos acadêmicos, bem como líderes religiosos, por isso a têm evitado, não desejando ferir suscetibilidades. Reconhecem que mesmo uma arte sacra sendo kit, ela muitas vezes exerce uma influência positiva junto ao público a que se destina. Por isso há quem considere a qualidade da arte no que toca à religião um assunto de menor relevância, levando em conta os objetivos espirituais legítimos que ela almeja, tornando-se sua crítica quase sinônimo de impiedade. Mesmo quando cristãos admitem que a arte que preferem contemplar é kit, encontram razões teológicas ou humanísticas para defendê-la, minimizando a questão estética. David Morgan lembrou que o reconhecimento da legitimidade de sentimentos como doçura, amor e ternura, centrais na religiosidade popular, é fator indispensável para a compreensão do fenômeno kit na esfera da arte sacra. Além disso, observou que esse tipo de imagem raramente é usada sozinha, sendo apenas uma parte de um leque de práticas piedosas que incluem oração, cultivo de tradições antigas e outras que juntas formam um todo complexo, organizado e coerente. Outros, porém, consideram que a arte sacra kit cobra um preço alto em troca do proveito que tenciona produzir, conduzindo a um rebaixamento da espiritualidade e um relaxamento da vivência de seus rigores inerentes, substituindo-os por mero sentimentalismo fácil. Paul Coates chegou a afirmar que esta arte é uma fórmula impotente que não só banaliza e emascula os sujeitos sublimes que representa, mas os cobre de ridículo, o que parece se confirmar na existência não apenas de arte sacra de má qualidade, mas também de uma avalanche de itens que só cabem nas categorias de souvenir ou pura quinquilharia, embora decorados com imagem da religião. Ao mesmo tempo, surgem novos cultos que se caracterizam como kit pelo seu proselitismo espetaculoso e emocional, pelas suas numerosas concessões a preferências individuais e pela sua falta de sólidos fundamentos morais. Disse David Klinghoffer que esta diluição cria uma sensação de espiritualidade sem exigir uma crença ortodoxa e uma ação definida. O resultado é que a igreja perde membros para alternativas como as academias de ginástica, a políticos, movimentos New Age. Richard Neuhaus continuou a ideia, considerando que se a religião que está florescendo atualmente é uma religião nos meus próprios termos, então a secularização triunfou de tudo, uma vez que a religião desse tipo se destina a atender necessidades e abandonou a função de transmitir verdades, valores, dogmas. Nem só as religiões ocidentais experimentam os efeitos do kit. Na Tailândia, recentemente foi criada uma imagem gigante do Buda com o aspecto de um super-homem, quebrando uma arraigada tradição iconográfica, o que desencadeou uma grande polêmica a respeito da irreverência do artista. O governo chegou a recomendar que ela fosse destruída. No Japão, no Sri Lanka e na China, novamente o budismo, bem como outras tradições memoriais, vem sofrendo uma massificação, em parte causada por um rápido acúmulo de um vasto corpus de pesquisas acadêmicas laicas realizadas por ocidentais que dessacralizam os mitos. Estimula-se paralelamente o incremento do turismo e uma banalização da espiritualidade através do aparecimento massivo de artigos, artes e práticas pseudo-religiosos como roupas íntimas zen, óperas, estátuas e templos feéricos, incensos afrodisíacos, terapias alternativas, perfumes Sansara e outros produtos de apelo popular. Da mesma forma, o conhecimento imperfeito do budismo pelos ocidentais que o disseminam à larga em suas terras de origem dá lugar a práticas kit que contemplam o comodismo antes do que o ascetismo, imitando o que sucede no cristianismo. Fenômenos semelhantes são visíveis no hinduísmo contemporâneo, produzindo legiões de simpáticos Ganeshas e doces Krishnas em circulação no Oriente e Ocidente, desvirtuando ao mesmo tempo as tradições musicais, iconográficas, literárias, transformando templos seculares em locais de entretenimento e transportando imagens sagradas para as histórias em quadrinhos, brinquedos e outros objetos de consumo de massa. Só do kit erótico agora, né? Toshio Kataoka, cartaz publicitário japonês do vinho Akadama de 1922. Das palavras de Kirsten Harris, o anseio pelo kit surge quando a emoção genuína se torna rara, quando o desejo adormece e precisa de estímulo artificial. O kit é uma resposta ao tédio, quando os objetos não podem despertar o desejo, a pessoa deseja o desejo. Mas precisamente o que se desfruta ou procura não é um determinado objeto, mas uma emoção, um clima e até mesmo, ou antes especialmente, se não ocorre um encontro com um objeto que poderia garantir aquela emoção. Assim, o kit religioso busca despertar a emoção religiosa sem o encontro com Deus, e o kit erótico busca dar sensações de amor sem a presença do outro amado. O kit cria uma ilusão com o objetivo de dar prazer individual, a pornografia, né?
Permanece a ideia de que o kit erótico aparece quando o confronto com o outro é evitado, limitando a possibilidade do conflito, um traço especialmente marcante nas sociedades envolvidas em desenvolvimento, onde as imagens mediatizadas se tornam uma presença constante, nudes, né? A kitixização do erotismo também é clara na pornografia em sua versão softcore, por exemplo, no cinema, na TV, na internet, na publicidade, nas artes plásticas e nas mídias impressas, oferecendo para a visualização de um grande público corpos de homens e mulheres que seduzem em atmosferas romantizadas, fantasiosas e às vezes inocentemente infantilizadas, mas sempre picantes. E aí tem a questão da pedofilia, quando eles são infantilizados, né? Esta abordagem, estilizando e estetizando os objetos de desejo, cultiva o voyeurismo, gosta mais de ver do que de fazer, né? E suaviza qualquer possível culpa pelo desfrute do consentimento explícito. Como disse a cultura do estupro, né? Como disse Hugo Volley, no momento em que o homem transforma o sexo em um objeto estético ou científico, já não existe com razão para envergonhar-se dele, no que concorda o Thorsten Bornstein, ao afirmar que a pornografia como arte é inocente porque se torna pornokit. Nem só a pornografia soft é considerada kit. Ele se manifesta também na forma da banalização do sexo em produtos utilitários, os mais disparatados com adornos sexuais, que chegam às raias do grotesco, como bullies, com bico em forma de pênis, chocolate, né, pias em forma de vulva, almofadas em forma de seios, calcinhas comestíveis, camisetas com estampas de sexo explícito e palavrões obscenos, e tudo mais que a imaginação puder conceber, havendo mercado para tudo. O fenômeno é especialmente marcante na publicidade contemporânea, que usa a imagem erotizada da mulher e do homem como um atrativo para vender qualquer tipo de coisa, veiculando preconceitos, estereótipos e evidenciando uma tendência à exploração e manipulação do ser humano para fins comerciais. Hermann Bruce acredita que o kit também é aparente na atual cultura do corpo, com suas manias por dietas, cirurgias plásticas, academias de ginástica, bodybuilding, cosméticos, criando um universo imagético que apresenta modelos estereotipados como beleza, como ideal de beleza e como projeto de vida para o consumo de massa, movendo uma indústria milionária. Então, esse é um pouquinho aí do kit, né, e sua influência em toda a cultura, né? Que interessante. Desconhecia. Hasta la vista, babies. Até a próxima.